Olá pessoal, estamos aqui no oitavo vídeo, né? Eu passei um tempo sem postar, mas estou aqui de volta, né? Vamos continuar, né? Então eu parei nestes dois parágrafos aqui e eu vou continuar, voltar um pouquinho e continuar a partir daí, tá bom? Estamos na página 43, né? Estamos falando sobre o livro Minha Alma, né? Esse livro você encontra é, no meu blog. Ele estava disponível na Amazon, mas era uma versão antiga, né, uma versão A4 ainda, e essa é a versão mais recente do livro Minha Alma. Né, e o livro físico você encontra na Hotmart através da minha página de vendas, que eu vou colocar disponível aí na descrição, ou você consegue encontrar no meu blog. Você vai no meu blog e lá você consegue também comprar o livro. Vocês têm que colocar o endereço de vocês para poder chegar o livro lá, entendeu? Então é isso. O caminho é esse para conseguir adquirir o livro. É um livro de 360 páginas mais ou menos, e é um livro de romance e ficção. Para quem gosta de romance e ficção, compre. Se você acha que você não gosta de ficção, gosta mais de policial, gosta de violência, gosta mais de uma coisa mais picante, né? Então não compre, né? Porque você vai se decepcionar, tá certo? Então, mas se você gosta de romance e ficção, adquira o livro Minha Alma, disponível aí na descrição, que eu vou colocar na descrição do vídeo, tá bom? Lindande, diante do desvelamento de toda a sua dor, se ajoelhou na frente do padre e disse: Por favor, não leve a luz dos meus olhos. O padre Bra olhou para ela com misericórdia e disse: A luz dos teus olhos, a partir de hoje, é Deus. Pegou um papel do bolso e escreveu o endereço do imóvel, casa que Lone havia comprado, local onde a sua filha ficaria daqui para o futuro. Depois anotou o nome de um padre conhecido daquela cidade, Padre Hatvisa, seu conterrâneo, que estava naquele país. Eu falei no vídeo passado, né, falar dar uma pincelada de novo, né? Não custa nada, né? Assim os padres, eles podem nascer no mesmo local e servir no mesmo local, como é o caso do Padre Bra, mas podem também servir em outro país, como é o caso do Padre Hatvisa. Hatvisa, ele servia na Noruega, né? Como padre, né? Servia ao povo como padre. Então, como eu falei no vídeo passado, acontece muito isso, né? O padre é dos Estados Unidos, por exemplo, vai servir, sei lá, na Suécia. O padre é do Brasil, vai servir na China. O padre é da Itália, vai servir no Brasil. Então, varia muito, né? Assim, não tem eles vão de acordo com a vontade de Deus, né? E em obediência a Roma, né? Em obediência ao Vaticano e obediência ao Papa, tá bom? Então, que eu saiba, como católico que sou, isso acontece, é muito comum. Deixando o contato dele para Lindande, ele deixou o contato de Hatvisa e deixou com Lindande, né, o contato. Instruiu-a a informá-lo que havia sido o padre Bra quem a encaminhara para receber acompanhamento espiritual dele quem? Do padre Hatvisa. Então o padre Bra recomendou que ela procurasse um padre para conversar e expor a vida ao padre, né? Livet saiu então do quarto aos prantos. Mamãe, como a senhora pôde fazer isso comigo? Como a senhora pôde fazer isso comigo? Aí Cindy, por sua vez, também sai do quarto dos pais e diz: Deixa meu dinheiro antes de ir, irmãzinha. Ela queria o dinheiro da Livet. O padre fitou Cindy nos olhos, estendeu as mãos sacerdotais sobre ela, fez uma oração silenciosa e assim desmaiou. Depois começou a se debater e a espumar pela boca.
Então ele se vira para Lindande e diz: desde quando ela está assim? E a mãe, desde criança, por volta dos 8 anos. Ela apresenta convulsões esporádicas. O padre então coloca uma gota de água benta no dedo polegar direito, é, e faz uma cruz na testa dela. Faz uma cruz na testa da irmã de Livet, ali espumando. Pôs-se a rezar, ajoelhado ao lado dela, implorando pela alma da irmã mais velha de Livet. Cindy para de se debater no chão e a espuma na boca vira saliva transparente. Escorre pelas bochechas e ela entra num sono profundo. Lindande, aflita, pensou que a filha havia morrido e já ia balançar seu corpo para tentar despertá-la, mas o padre Bra a impede e diz: ela está dormindo nos braços de Deus, deixe-a. Daqui a pouco ela irá se levantar e será outra mulher, não mais fará o que tem feito com seu próprio corpo. É que Cindy se prostituía, né? Para conseguir dinheiro, né? Embora ela não precisasse, porque a mãe e o pai dela eram ricos, né? Os irmãos eram ricos, né? Eram donos desse hotel aí luxuoso, né? Livet indaga ao padre: o que ela tem feito? Lindande põe a mão no rosto e corre para o quarto. O padre Bra explica tudo a Livet com tantos detalhes que assustaram Lindande pela clareza como tudo aquilo era dito. Falou que a irmã mais velha se prostituía, que o dinheiro que ela deixava em casa não era para despesas da casa com remédios e para ajudar a irmã desempregada, mas que todo aquele dinheiro, algo em torno de 70% de seu salário suado, era colocado na conta conjunta milionária dos meio-irmãos, que eram os verdadeiros donos daquele imenso hotel-motel. Então, assim, o local era um local de prostituição, né? O hotel. A Cindy, ela tem os clientes dela ali mesmo no hotel, né? Ela era prostituta ali do hotel motel. Né? Livet fica revoltada e abraça o padre suplicando: me tira daqui, padre Bra, por favor. O padre faz uma oração em silêncio e ao colocar a mão na cabeça dela, vê a imagem nítida de Lone colocando o notebook numa valise e sente o coração aquecer e o corpo arrepiar-se. Afasta sua filha espiritual e, comovido, o padre Bra, disfarçando a voz embargada, diz: vamos, ponha roupas mais leves. Estamos no verão, mas traga um casaco para frio, pois o tempo pode mudar. Leve os seus pertences mais importantes, inclusive de trabalho, estetoscópio e demais instrumentos de medicina principalmente. Temos um hospital precisando de médicos em Visby. Não se paga tão bem como na capital do seu país, mas a vida lá é muito boa, modesta sim, mas é um lugar aconchegante e você vai gostar de viver lá. E concluiu: gostaria que conhecesses alguém ao chegarmos lá. Bom, essa é o desejo do padre Bra, né? Que ele conhecia o Lone e conhecia a Livet, né? Eram os filhos espirituais dele, né? Ele via como uma ligação que havia entre os dois, né? Como se houvesse uma ligação entre os dois. Nesse momento, a Livet e o padre Bra não haviam ainda encontrado com o Lone lá no aeroporto, né? O que ele viu na cabeça, quando pôs a mão na cabeça dela, o que ele viu foi a imagem do Lone lá em Visby se arrumando para sair daquela cidade, para ir para Oslo, né? Então o que ele viu foi uma imagem do presente, né? Não do futuro. Na viagem, o padre veio conversando sobre o homem que queria apresentar a Livet. Falou de como ele era brincalhão em algumas horas, em outras calado, meio sisudo, e que andava atarefado demais ultimamente, que tinha comprado uma casa que ainda não tinha sido alugada e que não estava mobiliada ainda. Livet disse:
Padre, eu não tenho dinheiro para alugar ou mobiliar a casa agora. Hoje é domingo, dia 24. Terça-feira, dia 26 de julho, vou conversar por telefone com meu chefe. Pedir demissão. O senhor tem como me conseguir um computador? O padre falou: quando chegarmos em Visby, o senhor providenciará tudo, minha filha. Não se preocupe. Desculpa. O padre Bra interiormente pensava como iria conseguir um computador para ela e lembrou que Lone tinha 2 computadores, o notebook e o velho PC microcomputador. Suspirou, fechou os olhos e pôs-se a conversar com Deus, enquanto a jovem ao lado tinha nas mãos o Santo Terço e sufocava os sons do seu choro, banhando o próprio rosto com lágrimas insistentes que escorriam pela sua face. Depois começou a rezar ali no avião, pensando em tudo o que havia acontecido em Oslo. Chegando no já familiar aeroporto de Visby, a tristeza havia se transformado em alegria, estava radiante. Ela gostava muito de Visby, né, naquela ilha, né? Eu não vi, num dos vídeos, eu falei que aqui ficava o Mar Báltico, aqui ficava a Suécia, aqui ficava a Noruega. Na verdade, quem for ver no mapa, aqui está o Mar Báltico. Dentro do Mar Báltico está a ilha de Gotland, que é onde fica Visby. É uma ilha, fica no Mar Báltico ali. E do lado, na costa, assim, no litoral aqui, é a Suécia. Então a Suécia e Gotland, que é a ilha onde fica Visby, faz parte da Suécia. Tem a Suécia aqui e passando para cá tem a Noruega, certo? São colados, né? Eles fazem fronteira, Suécia com Noruega. Assim fica melhor explicado. Deixa eu continuar. Chegando no já familiar aeroporto de Visby, a tristeza havia se transformado em alegria, estava radiante e falava sem parar de como amava aquela cidade. Perguntou sobre o hospital e ainda falava quando o padre avistou lá longe, Lone sozinho, com uma valise apenas, pensativo. Viu quando seu filho espiritual levantou os olhos e o avistou, sorriu. E Livet diz: Padre, preciso ir ao toalete. O senhor poderia ficar com a minha mala e me esperar? Daqui a pouco iremos à paróquia, não? Ah, estou tão animada para começar a viver de verdade. E saiu caminhando na direção oposta a Lone, que se aproximava do padre Bra. Livet voltava do toalete quando avistou um homem de costas com uma valise cinza, muito parecido com aquele de anos atrás. Seu coração pulsou mais forte, suas pernas tremeram, faltou-lhe o ar, e quando ouviu o padre Bra falar baixinho, quase para si mesmo, com um olhar perdido: Vai com Deus, meu filho. Encheu-se de coragem e perguntou: O senhor conhece, padre Bra? Então o padre é o homem de quem lhe falava no avião, quando víamos para cá. Ela disse: É ele? Ao receber a afirmação do padre Bra, correu feito uma louca ao portão de embarque com o intuito de olhar para seus olhos, mas foi impedida por funcionários do aeroporto de Visby. O padre interveio e contornou a situação. Pronto, aqui tem esse momento aqui é a ótica do padre Bra com o Livet, né? E naquela parte lá atrás, né, que eu falei para vocês, aí é a ótica do Lone, né? A ótica do Lone. Agora a gente vai falar rapidamente aqui na ótica do Lone, que aconteceu depois do Lone, depois que ele saiu do aeroporto, né? Então, Lone. No avião, muito discretamente, tirei aquele dispositivo da valise. Olhando assim rapidamente, parecia com um celular ultramoderno japonês. Pensei que se fosse mesmo verdade tudo aquilo que acontecera há exatamente 2 anos atrás, teria respostas para minhas perguntas. Apertei o botão e a tela ficou azul e escrevi: Quem é você? Esperei 1 minuto e veio a resposta: Sou Livet. E você? Foi uma resposta muito vaga, então resolvi ir mais fundo. Sou Lone. Onde você mora? Você é um ser humano? É IA?
a inteligência artificial? É de outro planeta? E a resposta que veio depois de uns 7 minutos e que muito me assustou foi essa. Sou Livet, nasci no dia 21 de julho de 1984, sou médica clínica em Visby, faço trabalhos voluntários para a igreja de Visby. Estou morando em uma casa cedida a mim por um escritor muito famoso de Visby que escreveu 2 best-sellers, entre os quais um deles saiu no Guinness Book como o livro de maior tiragem já conhecido, por volta de 3,5 bilhões de cópias. Sei que foi você, Lon. E sim, sou da Terra como você. O ano aqui é 2015. Em que ano você está? Quando vou te ver frente a frente, Lon? Já não aguento mais te esperar. Quando volta de Oslo? Completei 31 anos há 3 dias. Homens de todo tipo me assediam e não entendem porque uma mulher tão bonita está tão só. Sabe o que acontece, Lone? Eu quero você. Quero te conhecer de verdade e não de ouvir falar e por meio desse aparelho estúpido. Já conheci seu pai e seus irmãos. Cadê você? Volta para Visby, por favor. Bom, ela falava aqui do futuro, né? Ela estava falando do futuro. Ele colocou a mensagem e ela falava do futuro. Eu falava 2015, ele estava em 2011, né? Então ela estava 4 anos na frente, né? Fiquei em estado catatônico, olhando para o vazio. O senhor do meu lado tocou em mim e perguntou: o senhor está bem? Então o dispositivo escorregou de minha mão e caiu com a parte inferior no solo do avião e desapareceu na frente de meus olhos incrédulos. Deixei escapar um "não pode ser". E o homem do meu lado perguntou: não pode ser o quê, filho? Olhei no olho dele e perguntei: o senhor é padre? E o padre Hatzivisa: sim, sou padre. Vens de Visby, és de lá? Ou és de Oslo e estava em Visby de férias? Estou voltando para minha paróquia em Oslo. Vim ver minha irmã, a Blinda, que está acamada. Respondi: sou de Visby, padre Hatzivisa. Nascido e criado lá, sou da família Lone. Todos me conhecem por Lone mesmo, mas minha família me chama de William. Meu nome é F. William Lone. Meu pai é Feron Lone. Meus irmãos Ferdi Henry Lone e Fabius Marcelin Lone são músicos da banda católica mais famosa de Visby. Começaram cedo, foram eles e meus pais que me deram apoio financeiro no início de minha carreira de escritor, pois com o desligamento do exército sueco deixei de receber meu soldo. Além disso, gastei praticamente tudo que tinha em farras, bebedeiras, mulheres e munição 9mm. Meu pai, o velho Farron, então disse: ou você se emenda ou vai morar em outro lugar. Brigamos feio. Meus irmãos, que são famosos, fazem turnê de 3 em 3 meses. Hoje já estão milionários e juntamente com minha mãe Mary deram-me uma casa mobiliada, um microcomputador e dessa forma pude começar a vida como escritor. E claro, larguei a vida que levava e Padre Brás, sabendo da minha situação, me convidava para refeições e conversas muito agradáveis em sua casa. Isso é ele contando a história para o padre, se abriu com o padre, né? O padre Hatzivisa. E aí ele continua: preocupo-me com meus familiares. Como dizia, eles me apoiaram. Antes era oficial militar, engenheiro, onde atuava no setor de tecnologias avançadas e secretas do exército sueco. Um dispositivo da Universidade de Oslo acaba de cair aqui de minhas mãos e, padre, por Deus, ele sumiu. Padre Hatzivisa me aconselhou que quando chegasse em Oslo não dissesse de forma alguma que fora do exército sueco, que dissesse apenas que era engenheiro. Disse que conhecia meu pai, haviam sido coroinhas juntos,
inclusive com o padre Brat também. Eram os três, inseparáveis amigos, até meu pai encontrar minha mãe, ainda muito crianças, por volta dos 15 ele e 12 anos ela, e acabaram casando, passando toda a juventude se conhecendo. Ainda muito novos, eles casaram, ele com 26 e ela com 23 incompletos. Quanto ao dispositivo, disse que eu o investigasse até o fim, de onde viera, sua finalidade e principalmente quem o havia fabricado. Bom, pessoal, a gente termina aqui, né, o capítulo 5, né, terminamos o capítulo 5. Eu encerro por aqui. Acho que está no tempo bom, né? Estamos na página 52. É uma leitura fácil, né? É um livro de fácil leitura, né? Então, e é um livro para divertimento, né? Para entretenimento. A minha ideia de fazer uma saga não foi por acaso, né? Não foi por acaso. Eu fiz a ideia de colocar a saga foi entrelaçar 3 livros de fôlego, né? Com mais ou menos 360 páginas, 400 páginas, para falar a história de uma alma, né? A alma de William, né? A alma de William, que é o narrador da história, embora a narração fique com o narrador imparcial do livro, né? Nem é William, nem é Livet, nem é ninguém, é só uma narração. Então é isso. Fico por aqui. Deus os abençoe. Fui!